Bem, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Preste minha atenção. Tem uma parte na Bíblia que, assim, Jesus, né? Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram, ou seja, eles não compreenderam Jesus. O que é que acontece? Aí tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus, ele criou o mundo e ao vir ao mundo, o mundo não o compreendeu. Tá entendendo? O mundo o rejeitou. Jesus foi rejeitado pelo próprio povo dele, os judeus. Tá entendendo? O que é que acontece? Você vai ver, né, o que é a inversão de dois polos, de dois mundos que na verdade são extremamente invertidos. O mundo espiritual e o mundo material. São dois mundos. Esse debate, né, já vem há tempo sobre isso aí. Então, o próprio Jesus foi vítima de um mundo em que ele criou, porém, esse mundo que ele criou não o compreendeu. Ou seja, o mundo não teve a capacidade de entender o mecanismo da paixão de Cristo. Porque Jesus veio para um mundo inverso do dele. E é sobre isso aqui que nós vamos, né, falar. A infalível, irrefutável prova do dualismo, né? É como que um peixe, né? Um peixe está lá no mundo dele, lá, oceânico, abissal, tem peixes, né? Seres abissais lá que vivem no habitat deles, né? A nível abissal lá. E quando esse peixe é tirado de dentro do mundo dele e colocado no nosso mundo, eles morrem, porque são dois mundos distintos, é estranho, separado, sabe? Dois mundos contrários. Um é o aquático, que é o mundo deles, né, dos peixes, e outro é o mundo dos homens, mundo comum, mundo normal. Então, quando você pega um peixe e tira do habitat dele e coloca no mundo dos homens, o peixe não entende esse mundo. Da mesma forma, se você pegar um ser humano e colocar dentro da água, ele não vai viver por muito tempo, porque o homem não foi, né? O corpo do homem não foi projetado para viver debaixo de água, dentro da água. Logo, os seres humanos, qualquer um morre afogado, né, no caso. Então você vai ver dois mundos distintos, você vai ver dois mundos, cada um no seu quadrado, cada um na sua esfera, cada um na sua prateleira, o que eu sempre falei, né? Mas a infalível e irrefutável prova do dualismo é isso, né? Dois mundos, um mundo dos homens e um mundo aquático dos seres aquáticos, que são os peixes, as baleias, os tubarões, tal, as algas. Aí você vai ver também as, né, as medulas, as medusas no caso, enfim. Como o mundo espiritual opera e suas equações vão ser aplicadas no nosso mundo. Tá entendendo? Quando Deus ele fez o mundo, né? Deus é um ser espiritual. O mundo dele é espiritual. Quando ele fez o mundo é como ele tivesse feito esse mundo aquático aqui. Mas quando Deus ele vai aplicar a sua película, né, de operação, de efetuação nesse mundo aqui, vai ganhar duas vertentes, tá entendendo? Vai ganhar dois mundos, vai ganhar dois braços, duas pernas, tá entendendo? Aqui no nosso mundo, porque o mundo de Deus é um mundo espiritual. Nesse mundo não existe ângulo, tá entendendo? O ângulo, a posição, tudo isso é da perspectiva humana, né? Isso aqui é feito dentro do nosso planeta Terra. Você vê que nem a cosmologia adota esse tipo de ângulo, né? Porque quando a cosmologia ela colocou, né,
telescópios, como o telescópio Hubble, em homenagem a um grande engenheiro, a um grande homem, né, da cosmologia. Quando foi colocado esse telescópio que estava vagando nesse vasto e infindável universo, o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu amigo, minha amiga, que nesse vasto universo não existe, né, referências, pontos que existe aqui na Terra. Aqui você sai andando porque existe o plano, né? Aqui tem um plano, a Terra é plana. Você tá. Não estou aqui falando da Terra plana, estou falando que você vai andando, a Terra é plana. Tem lugares que você vai ter que escalar a montanha e tal. Mas não vamos cair nesse mérito. Preste bem atenção. O que é que acontece? Acontece que daqui da Terra, da perspectiva da Terra, você tem uma perspectiva que parece ser única, sabe? Ser sem igual, mas não é. Quando colocou esse telescópio Hubble, você vai ver que o universo, meu irmão, ele tem altura, ele tem profundidade e tem largura, tem essas três dimensões. Dimensão essas que são, por seres humanos, assim, que os seres humanos são seres limitados, são incompreensíveis, são incompreendidas, porque assim, os seres humanos não têm capacidade nenhuma de fazer escala, tá entendendo? Como assim? Você está esperando um ônibus, né? E aí, o ônibus, você entra no ônibus, você sabe que ele vai parar em algum momento para te deixar em determinado tipo de lugar. Isso é um ponto, né? São referências daqui da Terra que por cosmos não existe. Tá entendendo? Se uma nave se distanciar muito de uma base, a tendência é ela ir se distanciar e se perder, nunca mais vir para a Terra. Porque lá não existe esse negócio de ponto de ônibus, sabe? Lá não existe esse negócio de essas questões que existe aqui na Terra de demarcação, lá não existe, meu irmão. É mundo diferente. É tão diferente que quando Albert Einstein, né, que esse judeu, que era da Alemanha, né, eu era suíço, Albert Einstein chegou a dizer o que ia cair como uma luva nos nossos livros didáticos. Né, a humanidade ia beber da loucura de Albert Einstein. Ele disse que só existia uma galáxia. Quando esse telescópio Hubble foi lançado no universo, mais uma vez quebrou a cara desse gênio chamado de Albert Einstein, esse homem, esse gênio que conseguiu, né, descrever muitíssimamente bem aí a relatividade, né? Foi muito por conta dele. E também foi ele que bateu o martelo e disse sim que essa guerra entre Higgs e outro gênio chamado de Isaac Newton sobre a luz, mais uma vez ele acertou. Esse gênio chamado de Albert Einstein acertou. Ele disse que a luz ela se comporta como uma dualidade, tá entendendo? Como fóton e como energia, tá entendendo? É uma onda. E quem estava certo nessa guerra de braço entre Higgs e Isaac Newton, né? Que por muito tempo Isaac Newton prevaleceu na queda de braço e destronou Higgs. Albert Einstein, ao afirmar isso, jogou a teoria de Isaac Newton por terra e a justiça foi feita acerca de Hegel, que foi esse cientista que defendeu a dualidade da luz. E Albert Einstein comprovou isso e também trouxe a relatividade. Mas esse mesmo gênio que fez isso tudo cometeu um grande erro. O erro foi o seguinte: o cara disse que só existia uma galáxia. Quando esse Edwin Hubble fez a sua experiência, né, e mais tarde o telescópio foi lançado lá em homenagem a ele, se viu inúmeras galáxias. Aí você vê a perspectiva infime, pequena
fugaz, inexistente, fútil dos seres humanos. É achar que sabe tudo sem saber nada. É melhor ficar com aquela frase, né? Que Sócrates disse: o que eu sei é que nada sei, meu irmão. Veja a humildade desse filósofo chamado de Sócrates. Então, assim, a dualidade existe, existe. E as inversões de cooperar do mundo espiritual, quando ele opera aqui, porque o mundo espiritual é um só, meu irmão. O mundo espiritual é um só. O mal das pessoas é achar que a religião, né, que tem a perspectiva de visão e de ângulo dela, é a certa, quando na verdade não é. Tá entendendo? Não é tanto, meu irmão, que Jesus não foi compreendido pelo próprio povo dele. Tá entendendo? E eles mais tarde o crucificaram muito por conta dos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, né, no caso. Então, o que foi que aconteceu? A religião, ela denota uma limitação no vácuo de visão de qualquer ser humano. Ou seja, você não consegue ter uma visão ampla com a visão, o óculos da religião, que ela vai te limitar e você vai brigar com. As maiores guerras do mundo foram, na verdade, produzidas muito por conta das religiões mesmo. Você pode observar que Hitler adotou a ideia de Charles Darwin, um naturalista, mas a ideia é essa, que ele achou que a raça ariana que tinha na mente dele era suprema, superior a todas. Isso ficou descomprovado quando, na verdade, ele tomou um tapa na cara na Olimpíada de Berlim, né, onde um negro lá, norte-americano, ganhou para a suposta raça ariana lá e as outras demais. O negro passou, tá entendendo? Ultrapassou ali os competidores brancos. E aí venceu. E aí Hitler, que era fã número um do, do, do homem que fundou o protestantismo, Martin Lutero, e Martin Lutero foi uma espécie de João Batista que preparou a morte dos judeus na Europa, porque ele disse que judeus não prestavam, crucificou Jesus, que os judeus eram mortos, era lixo, era bactéria, eram parasitas. Tá entendendo? Os judeus, assim, onde eles chegam e eles se instalam, eles crescem, porque, meu irmão, eles são incríveis. Só que Lutero viu esses judeus como inimigo, né? E aí ele preparou o caminho, ele preparou o caminho da morte de judeus com essas ideias religiosas que foram mais tarde adotadas por Adolf Hitler, que mais tarde judeus foram mortos e muitos deles foram aí exonerados em guetos aí na Europa. Eles foram muitíssimamente perseguidos por questões religiosas. E Hitler, né, ceifou 6 milhões de judeus. Na verdade, não foi Hitler que ceifou, foi ele, né, e seu aparato, né, de exército lá. E também os campos de concentração onde esses judeus iam ser levados para ser mortos. E ali, somado tudo, desses 6 milhões de judeus, isso foi comprovado pela história. Você vai ver a ideia, né? Ideologia mata, irmão. Ideologia mata. Se você for abraçar a ideologia, por que sunita e xiita não se dão? Porque são dois povos, são muçulmanos, porém com um dualismo também instalado lá. Xiita, né, que são mais fundamentalistas, e os outros são sunitas, que são mais liberais. Eles não se batem, então eles um matou outro. Você vai ver a guerra na Síria, você vai ver guerra em tudo que é canto ali no Oriente Médio, envolvendo essas questões religiosas, muito por conta desse dualismo, né? Que se instalam. E essas ideologias sempre tá ali, né? Aflorando e fazendo com que um mate o outro. Tá entendendo? Então, ideologia mata, irmão. Essas ideias matam.
Então, quando você vai falar algo de alguma coisa que Deus te revela, quando você vai falar algo para um religioso, o religioso vai dizer que você está com o diabo, que você é isso, que você é aquilo, tal. Mas essa ideia, né, limitada do óculos, do ponto de vista, né, angular do religioso. Tá entendendo? Como eu falei a você, Jesus ele veio e eles não compreenderam Jesus por conta da religião. O óculos da religião não permitiu, os cegou, né? Então, eu que hoje não estou desapegado, desprendido da religião, hoje eu acredito no dualismo, né? Que o mundo espiritual ele é um só, mas quando ele vai operar nesse mundo, nesse planeta aqui, físico, material, ele vai se dividir em um dualismo, tá entendendo? Como eu acabei de falar aqui a você, o mundo espiritual ele opera com sua equação invertida nesse mundo nosso aqui, sendo que em alguns casos há sim uma espécie de conservação do bem para o bem e do mal para o mal, para não deixar suspeita nem rastro de suspeita, para que a humanidade não entenda essa maravilha de inversão de valores do mundo espiritual que opera nessa dualidade aqui na Terra. Tá entendendo? É por isso que existe, né, a lei da semeadura. O que se planta é o que se colhe. A lei da semeadura consiste nisso. Tá entendendo? Você planta o bem, colhe o bem. Você planta o mal, colhe o mal. Ninguém que planta o mal vai colher bem. E ninguém que planta o bem vai colher mal. Talvez o que plante bem até colha mal. Né? Isso aí também porque nós estamos em um mundo injusto, um mundo invertido do espiritual. Tá entendendo? Então, quando você vai fazer o bem aqui, você está aflorando o lado espiritual. Tá entendendo? Tem casos que você vai ver inversões de valores nítida, clara e evidente. Então, é preciso assim colocar uma espécie de ordem para a nossa mente entender um pouco, né? Existe a ordem direta, onde o bem produz o bem e o mal produz o mal. Então, existe essa ordem direta. Bem produz bem. Tá entendendo? Você semeia o bem, você produz bem. Você semeia o mal, você produz mal. Você faz o bem a alguém, lá na frente alguém vai fazer bem ou a você, ao seu filho, ao seu neto, mas esse bem vai ter que chegar em algum momento aí na sua descendência. Tá entendendo? A outra ordem é a ordem, que é a segunda ordem, a segunda lei, que Deus também opera, é a ordem do bem que gera o mal. E o mal que gera o bem. Veja isso aqui agora. Veja que Deus se manifestou, se revelou somente aos hebreus. Porém, isso não quis dizer que Deus não deixou de operar entre outras nações, entre outros povos. Vocês estão entendendo? Povos esses que Deus não escolheu e que cada um buscou seu próprio Deus. E aí nasce o paganismo. É aí que nasce o misticismo. Vocês estão entendendo? Tipo assim, Deus escolheu os judeus, se revelou a eles, mas esqueceu os outros demais povos ao seu redor. Esses povos aí foram como filhos bastardos. Deus deu de beber ao filho original dele, que são os hebreus. E os bastardos, Deus não tinha se revelado por enquanto, até a plenitude dos tempos que Jesus veio, e mais tarde Paulo vai se tornar o quê? Paulo vai se tornar o pregador original dos gentios, onde é Paulo que vai levar a mensagem de Jesus, que Jesus quebrou isso, né? Rasgou o véu e agora permitiu que
se estendesse para os não-judeus, as mesmas bênçãos, as mesmas promessas também para esse povo entender que tudo que eles recebem é por conta de um Deus. Logo aqui você vai ver, de forma clara, uma aplicação da equação espiritual divina, onde Israel, como uma espécie de átomo e único escolhido como povo de Deus, faz com que o mundo seja totalmente rejeitado. Israel é acolhido e o mundo é rejeitado como filho bastardo. Então você terá aqui uma operação direta onde Deus escolhe um povo que é os hebreus e menospreza os demais. Aí você vai ver a história de quem? De Noé. Noé vai gerar Sem, né? Noé vai gerar Sem vai gerar Terá, Terá vai gerar Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 filhos, aí no útero do Egito nasce o que? Um povo de 3 milhões, que mais tarde é libertado por Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, e aí sai dali do útero um povo já formado, tá entendendo? E aqui você vai ver Deus produzindo o bem para o povo dele, mas com o mal. Por quê? Porque esse povo ele foi perseguido. E uma vez que esse povo foi perseguido, produziu um bem para eles. Que aí eles tiveram a experiência com Deus. Eles viram Deus emitir as 10 pragas e também abrir o mar vermelho. E daí Deus não se separou mais desse povo até hoje. Houve sim os castigos de Deus, né, para esse povo. A maior prova disso é que, assim, os, os, os povos que foram rejeitados por Deus, eles cunharam os seus próprios deuses pagãos, tá entendendo? Como os egípcios, eles criaram o deus Hapi, eles criaram o deus Ect, Tó, Ptah, Atum, Ra, são deuses egípcios. Porque Deus não se revelou a esse povo, só se revelou a um povo pequeno, né, que Deus quis se revelar a esse povo e esqueceu os demais. E aí, por esquecer os demais, esses demais ficaram com uma espécie de filhos bastardos, cada um foi criando o seu próprio Deus. Você vai ver também na Babilônia, né? Na Babilônia você vai ver que os babilônicos também criaram os seus próprios deuses, como Anu, Assur, Ea, Bel, Star, Era, Tamos, Marduk, sim. Aí você vai ver também na Grécia também, os gregos cunhando, forjando, arquitetando, planejando, bolando mitos, sabe? E deuses que os proteja, como Afrodite, como Apolo, como Eris, Atermes, Hermes, Zeus, aí uma série de deuses, um panteão quase infindável, né? De deuses gregos esse que vai ser adotado em versão latina, pelos deuses romanos, como Vênus, Apolo, Marte, Júpiter, aí vão uma infinidade também. Não vou ficar me prendendo aqui, né, nesse mérito, vamos avançar mais um pouco, que a gente está falando da operação da dualidade, como é que Deus opera, e opera muitas vezes de forma invertida, aí essa forma invertida aí que muitas vezes é incompreendida, como Jesus veio para a Terra e foi mal interpretado, mal incompreendido e crucificado, né? Por conta da religião. Ideologias matam, religião tem suas limitações, seu ângulo de vista que não é o real. Como Albert Einstein, como eu acabei de falar, Albert Einstein falou que só existe uma galáxia. Depois, o homem que conseguiu fazer com que Hegel triunfasse sobre Isaac Newton, muito por conta da guerra, da dualidade, né? Da guerra entre essas duas entidades poderosas de inteligência, Isaac Newton e Hegel. Hegel dizia que a luz se comporta como uma dualidade, e já para Isaac Newton não tinha refração na luz e tal, e aí foi batido o martelo por Albert Einstein, que comprovou sim que, né, a luz tem dualidade, né? Ela se comporta como onda e energia e partícula. E aí, mas mesmo assim, esse gênio chamado de Albert Einstein, né, ele deu uma mancada feia que foi
daqui da Terra e ele achar que só existe uma galáxia. Quando o telescópio Hubble agora, né, o telescópio James Rodrigues, né, comprovou que realmente existe trilhões de galáxias, cada um contendo cerca de bilhões de estrelas. Aí você vê a vastidão do universo, a qual ninguém consegue com fita métrica, né? Que aqui tudo aqui na Terra é medido, mas foi para a escala cósmica, meu irmão, já sai, né, da capacidade humana de tentar medir as coisas. Tá entendendo? O ângulo do homem é extremamente limitado. Já o Criador tem, Deus, ele tem em suas mãos todas as limitações. Tá entendendo? Então, os romanos criaram seus deuses, voltando ao assunto, ver que Deus se revela a um único povo que eu falei aqui a você, que são os judeus, mas Deus não deixou de operar, né, a favor do Egito, a favor por exemplo, dos babilônicos, dos gregos, porque eles comiam, eles bebiam, tinha muita gente rica lá, inclusive o povo hebreu, ele, né, judeu, israelita, foram um povo escravizado por povos pagãos. Pasmem, eles foram escravizados por povos pagãos, provando de que Deus levanta o sol sobre o justo e injusto, sabe? É Deus que faz enriquecer. Muitas vezes você é cristão, mas o dono da empresa que você presta serviço, que você é colaborador, é maçom, é macumbeiro, é espírita, é alguma coisa que você rejeita. Mas você está prestando serviço. E se você sair de lá, você vai ter dificuldade financeira. É o que eu falo a você, a religião e suas ideologias, elas mataram mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E se você abraçar as ideias e o óculos da religião e for enxergar com esse óculos aí, você, meu irmão, não vai para lugar nenhum. O que é que acontece? Acontece que esses deuses aí, né, criado pelos, pelos egípcios, babilônicos, assírios, né, gregos, persas, romanos, eles caíram no campo do misticismo. Sabe? São deuses sem valores, são deuses criados, são deuses, né, imagens de escultura que não tem virtude nenhuma e não pode fazer absolutamente nada por ninguém. Mas não quis dizer que Deus não deixou de operar por esse povo que estava na ignorância. Muito por conta de que assim, ó, lá chovia, tá entendendo? Lá dava fruto, lá surgiram muitos homens inteligentes, lá surgiram também, tanto no Egito, na Grécia, na Pérsia, homens, imperadores a ponto de dominarem o mundo conhecido até aquele exato momento. Você vai ver que Nabucodonosor, ele consegue dominar uma parte do mundo conhecido e se sagrar rei dos reis. Quem foi que colocou Nabucodonosor lá foi o próprio Deus, isso ficou bem claro. Tá entendendo? Ele sofreu de uma doença chamada li, li, licantropia. Licantropia, a doença que ele surgiu, que é aquela doença que a pessoa acha que é um animal. Muito por conta daquela profecia que deram a ele lá, que ele ia comer capim com um boi come, né? O que que acontece? Acontece que cada um foi buscando seu Deus, então essas nações foram forçadas a criar deuses para si, né? Para poder suprir essa lacuna espiritual. Já o povo de Deus não, ele já tinha ele já tinha um caminho, ele já sabia quem era o Deus verdadeiro, já tinha como, né, dialogar com esse Deus verdadeiro. Deus nunca deixou de operar, mesmo a favor dos egípcios, dos babilônicos, dos gregos, dos romanos. Deus nunca deixou. Deus levanta o sol sobre justo e injusto. A chuva cai sobre justo e injusto. Pronto, Deus nunca vai deixar de operar. Isso é uma regra. Mas teve um povo chamado chinês, mesmo, que esse povo é milenar, mesmo, que esses chineses, sabe? Esses chineses, que era um povo que não estava na pauta do Oriente Médio,
Eles conseguiram, pasmem, eles conseguiram, através da observância à natureza, eles observando a natureza e tudo que existe, sem nenhum contato com nenhuma espécie de religião, eles entenderam o dualismo. Tá entendendo? Você, enquanto as outras nações criaram seus deuses através do misticismo, do paganismo, os chineses, eles não, eles praticaram a religião da natureza, do natural. Tá entendendo? Como também o mesmo que o profeta persa, chamado de Zoroastro. Zoroastro, ele viu uma dualidade atuando, operando nesse mundo. O bem e o mal, a luz e a treva, essa dicotomia, sabe? Entre o macho e a fêmea. Tá entendendo? A luz e as trevas. Então, Zoroastro viu isso. Isso aí na Pérsia. Os chineses não tinham contato nenhum com esse povo. E ele, algum sábio, né, em algum momento chinês, recebeu uma sabedoria divina, espiritual, que é a fonte, é Deus, mas que Deus não se revelou a esse povo, mas inspirou ele a entender de forma natural que existe a dualidade, o dualismo. E que esse dualismo, ele vem de uma fonte, e que essa fonte criadora é a fonte motriz, e que é Deus. Tá entendendo? Para os chineses, a harmonia e o funcionamento do universo ordeiro eram manifestações do Tao. Palavra essa que significa, literalmente, estrada, que significa caminho, que significa vereda. Tá entendendo? Então, para os chineses, ele viu uma espécie de harmonia e um funcionamento do universo ordeiro que era uma manifestação do tal, do caminho, uma espécie de vontade ou legislação divina que existiu e que existe no universo e regula, sabe? E regula todas as coisas. Aí a ciência vai entrar, sabe? E vai adicionar a isso as 4 leis que regem o universo. A lei termonuclear fraca, a lei termonuclear forte, o eletromagnetismo e a força da gravidade descoberta por Isaac Newton. Vocês estão entendendo? Então, o chinês, o cara entendeu isso, velho. O cara entendeu que existe o dualismo, sabe? Existe essa força por trás, operante, mas ele não sabe explicar. É aí que nasce o Yin Yang, aquele símbolo, né, oriental, né, do preto e o branco, onde tem um ponto branco no ponto preto e o ponto preto no branco. Tem essa, né, o Yin Yang é assim. Tipo assim como alguns protestantes já tentaram ali explicar o bem no mal e o mal no bem. Tá entendendo? Então, eles entenderam isso de forma natural, os chineses. Tá entendendo? Quando você olha para a própria natureza, você vai ver que a natureza ela vai te dar, é como se fosse um professor a natureza. Então ela vai te dar, meu irmão, ensinamentos incríveis, sabe? Quando você olha a natureza de perto, é inquestionável o fluxo, sabe? O fluxo ordenado em tudo que se vê. Vocês estão entendendo? Então, quando você observa a natureza, você vê um fluxo ordenado em tudo que você vê, em tudo que você percebe, em todas as coisas, em todas as entidades. Do movimento do cosmos, do bailar e do movimento dos planetas,
ao ciclo meteorológico, sabe? Como o ciclo aí meteorológico da água, meu irmão, que é evaporação, condensação, quando forma as nuvens, e precipitação, que vai regar a terra. Esse ciclo existe, é inquestionável, a ciência comprovou, isso é visto constantemente e não tem como desaprovar isso, dizer que é mentira, sabe? Dizer que é algum deus, tá? Uns deuses lá, místicos lá. Ou seja, esse mecanismo existe. Então, os chineses, entenderam isso, que isso existe tanto no cosmos como existe na própria natureza. Você vai ver também as relações simbióticas entre seres vivos como bicho, animais, né? Bactérias. Você vai ver mesmo, temos mais bactérias dentro do nosso próprio corpo do que células vivas. Nós somos seres formados por pequenas unidades que chama células. Mas assim, ó, temos mais bactérias dentro de nosso corpo do que células. Tá entendendo? Então você vai ver uma relação simbiótica entre os seres vivos, sabe? Entre animais, entre bactérias, e sabe? Toda essa complexibilidade aí. Você vai ver também a cadeia alimentar é extremamente equilibrada, meu irmão. Tá entendendo? Você vai ver essa cadeia alimentar extremamente equilibrada, o que assusta, né? Então, pessoal, você vai ver que Deus ele vai operando da forma e da maneira que ele quer. Ninguém manda em Deus. Só que é o seguinte, ao tentar interpretar o operar de Deus, a religião ela vai limitar-se ao ângulo de visão dela e vai quebrar um bocado de gente. Vai deixar essas pessoas mais confusa do que a própria confusão. Logo vai ficar muitíssimamente bem claro e evidente, nítido, que todas essas grandezas que operam em conjunto equacional extremamente complexo vêm de Deus. Quando você vê os jogadores de futebol apontando os seus dedos para cima, isso fica muitíssimamente bem claro que ele está agradecendo a Deus que está no céu, né? Como que Deus estivesse no céu. Se apontou o dedo para cima, você está dizendo onde é o céu? O céu está lá em cima. Porém, cientificamente, eu quero te dizer que é mentira, que é engano, que Deus não está lá em cima, como muitos imaginam que ele esteja. Deus não tem ângulo de moradia. Deus é um ser espiritual. Eu volto e repito, esse ângulo de moradia vem do planeta Terra. Então, quando você vê alguém apontando para o céu, é como ele estivesse dizendo assim, o céu é lá em cima. Mas mentira, o céu não é isso aí. A Terra, que é uma bolha muitíssimamente pequena, com a bolinha nesse vasto e infindável universo, né? Nesse oceano que é o universo, que daqui de dentro você acha que por você é um ser bipede ereto, você acha que, né, você está lá em cima, mas não. Aí vem a ciência e dá um tapa na cara na sua perspectiva de visão e mostra que os nossos sentidos, eles nos enganam, pois sua visão, seus sentidos, eles mentem, pois a real é que enxergamos de cabeça para baixo, meu irmão. E se você for dizer onde é que Deus está embaixo, não está em cima, por incrível que pareça, a nível científico. Eu estou saindo do natural e indo para a ciência. Mas isso não quer dizer que Deus está em cima, está embaixo. Deus não tem ângulo de operação, Deus não tem ângulo de morada, isso é da perspectiva humana. Tá entendendo? Então a gente aqui, a gente tenta dentro da nossa perspectiva dar um padrão às coisas aqui e apontar para o céu como que se o céu fosse lá em cima. Mas o céu não está lá em cima. Por quê? Porque você e eu e todos os seres humanos que somos bifocal enxergamos de forma invertida. Essa é a real. Você enxerga de cabeça para baixo, meu irmão. Tá entendendo? E por enxergar de cabeça para baixo, você pode observar que
O céu não está lá em cima, o céu está embaixo, mas na verdade isso aí não vem ao caso. Deus, ele opera e é Senhor, dono, criador, supremo e soberano de todo o vasto universo e toda a criação. Essa é a perspectiva humana, isso aí não tem pecado nenhum. Outra, o céu ele não é azul, sabe? O céu ele não é azul. Você olha para o céu, você vê o céu azul. Na sua coletividade, o céu é negro mesmo. É negro mesmo, um breu mesmo. Tá entendendo? A mesma coisa, você olha para um lago, você vê o lago é azul, é verde e tal. Mentira. A água, ela é incolor. Quando você pega a água e coloca nas suas mãos, ela fica incolor. Tá entendendo? Então a água é aquela molécula que onde você botar, ela vai ser um camaleão, vai ser aquela cor que você colocar ali. Se você botar uma gota em um ponto vermelho, ela vai ficar um ponto vermelho. Em um ponto amarelo, ela vai ficar. E outra, nós enxergamos, outro engano é que nós não enxergamos colorido. Nós enxergamos de cabeça para baixo e também preto e branco. Ou seja, nossos sentidos, eles mentem constantemente. Nós vivemos em uma espécie de Matrix mesmo. Tá entendendo? E os chineses entenderam isso, sem ninguém lá pregar para eles. Porque as pregações que foram feitas pelos misticismo, né, pelo paganismo, mostra que os deuses fizeram, mas ninguém explica a nível. A ciência ela nasce tanto na Grécia como na própria China. Tá entendendo? E aí ela vai desenvolvendo. Então nós vivemos em uma espécie de matrix onde nossos sentidos mentem para nós o tempo todo. E insiste em dizer que tudo que você vê, sente, é tudo mentira. Paulo disse que há uma peleja, né, entre o seu eu verdadeiro e seu eu espiritual. Vocês sabiam disso? Porque os testemunhos de Jeová dizem que nós não temos espírito. Muito por conta de que, naquela época, tanto do Adventismo, né, que Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, saiu do Adventismo e formou o Testemunho de Jeová. E essas duas religiões têm ponto em comum. Em ambas estavam temendo a crescente, sabe, de forma exponencial, religião espírita de Allan Kardec, francês, que estava crescendo muito na Europa. Então, para bloquear, né, e não atingir o povo que eles queriam conquistar, ele disse que a guerra religiosa, meu irmão. Ele disse que o homem não tem espírito. E aí quebrou os espíritos, os kardecistas, que não conseguiram se infiltrar até hoje dentro desse povo. Porque esse povo, Testemunho de Jeová e Adventista, eles dizem que o homem não tem espírito dentro de si. Aonde Paulo disse assim, eu no meu homem interior, ó Paulo dizendo que no homem dele interior, ou seja, nós temos espírito, sabe? Não um espírito de forma humana, mas o espírito que eu falo é uma consciência espiritual. E o próprio Jesus disse que o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Ou seja, o espírito o tempo todo é espírito, mano. A carne que é fraca, a carne que se derrete. Tiago diz que a carne é como se fosse uma espécie de, assim, que a carne é como se fosse uma flor, né? Que ela envelhece e murcha. A carne é isso. Sofremos de sarcopenia, que é o envelhecimento, né, precoce dos seres humanos. Isso aí se chama assim sarcopenia, é o envelhecimento. Então observe bem, aqui nesse mundo físico, a carne tem sua total plenitude de domínio, onde o espírito só aparece em uma espécie de fagulha ou centelha quando o homem se vê em aperto, em uma iminência de morte, onde a pessoa com medo de morte ela vai orar a Deus, né? Vai procurar a espiritualidade dela. Por quê? Porque ela sabe que existe um mundo espiritual, existe Deus, ou existe, sei lá, o Deus dela, alguma coisa, mas diante da morte alguém vai tentar, qualquer ser humano, na, na, na real iminência de morte, ela vai tentar de alguma forma aí orar ao mundo espiritual, como Davi fez muito, né? Davi quando estava com Saul no seu encalço, ele fez muito isso. Tá entendendo?
para que Deus conservasse a vida dele e cumprisse a promessa, sendo que Deus, quando Deus escolhe, Deus promete, quem Deus promete, Deus protege, sabe? Para alcançar as promessas. Fiquem tranquilos. Ninguém vai tirar a sua e a minha vida sem que a gente chegue dentro do propósito de Deus. Não tem ninguém. Ninguém. Pode ser a maior facção do mundo, pode ser o maior ditador do mundo, não existe. Quem Deus protege, meu irmão, ele é protegido. Porém, ao chegar ao poder, tá entendendo? Então preste minha atenção, voltando aqui. Então, quando a pessoa tá com medo da morte, quando ela vai orar, né? Praticar a espiritualidade dela. O que acontece? Quando Davi era perseguido por Saul, ele era um homem de oração e aflorava a sua espiritualidade, colocava ela em primeiro lugar, tá entendendo? Colocava ela em primeiro lugar. Porém, ao chegar ao poder, ao trono, ao reinado, ele voltou a ser um homem carnal. Como disse Paulo, né? Cuidado, que não aconteça isso com vocês. Vocês começam espirituais e terminam carnais. Tem muita gente que começa espiritual. O cara tá lá. Tem um pastor que começa aqui agora, né? Pastorzinho tal, humilde e tal. Mas quando o cara começa a ter muito poder, o cara vai ter muita mulher, vai ter muito luxo, vai fazer muito sexo, vai praticar muita orgia sexual, vai adulterar o que está acontecendo com muita gente. Mas a Bíblia diz bem assim, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Hoje em dia, com a quarta revolução industrial, a 4.0, né, que falou o profeta Daniel lá, né, que assim se multiplicar em Abacuque, eu acho que é Abacuque, não sei que parte é da Bíblia, que diz que a terra ia se encher do conhecimento de Deus. Hoje, a internet, a acessão da internet, das redes sociais, está permitindo mapear sujeiras que antes tinha mais dificuldade, tinha um grau incrível de dificuldade de trazer à tona. Hoje não. Hoje você vê mulheres se relacionando com pastores no WhatsApp. E o WhatsApp é aquele operador que não tem fronteiras, né? Ela consegue aproximar uma pessoa da outra. E hoje em dia, meu irmão, tem muito pastor caindo como Sansão. Sabe, tem muito pastor aí se relacionando com inúmeras mulheres, isso está vindo à tona e as pessoas cada vez mais estão ficando desengrejadas, né? Elas, a, a, as pessoas estão fugindo das igrejas muito por conta desses escândalos, sabe? Que acontece aí. Então vamos lá, para a gente aqui encerrar. Quando Deus ele escolhe um homem para a sua missão, Deus o protege e o conduz até se cumprir o seu querer. Como José, para Deus era um vaso de honra. Porém, Deus usou os vasos de desonra, que eram seus irmãos, para produzir o mal na vida de José. Mal esse que mais lá na frente produziu bem na vida de José. Você se lembra daquela regra de três que eu fiz lá? Que tem mal que vem, aquela velha frase, tem mal que vem para bem e tem bem que vem para mal. Deus também faz isso, irmão. Deus usa o mal para produzir o bem. Só que nós não entendemos. Jesus falou: o que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender depois. Lá na frente foi que José, né, com sua consciência espiritual, entendeu que Deus fez todo esse trâmite, todo esse mecanismo, né, toda essa equação, operou dessa forma, dessa maneira, para que o povo dele não fosse extinto da face da terra, para manter aí, né, a sua descendência, até que o filho dele, Jesus, chegasse aqui na plenitude dos tempos, como chegou o Salvador. E aí, meu irmão, dividiu a história em duas páginas, antes de Jesus e depois de Jesus. Muito por conta de que lá atrás José passou isso tudo, mas é um dos pilares, né, do povo hebreu. Um dos pilares do povo hebreu é José. E José sofreu aquilo tudo porque ele tinha capacidade para sofrer aquilo tudo, que se fosse colocado no lugar dele ali, a história teria terminado. Então Deus escolhe tudo certo. Se Deus te escolheu é porque realmente Ele sabe sua capacidade. E aí José se torna o segundo homem mais poderoso do, do Egito. E aí mantém aquele povo ali acolhido, né? Mais tarde vai se tornar o povo hebreu.
Mas Deus utilizou o quê? O mal que produziu o bem, ou seja, os nossos inimigos, eles vão nos promover a tronos, como aconteceu com Penina. Penina promoveu, certo? A vitória de Ana. Saul promoveu a realeza de Davi. Tá entendendo? E assim vai, meu irmão. Faraó promoveu a grandeza de Moisés. Então, foi seus irmãos que promoveram, sabe? Ele chegar, José chegar, como o segundo homem mais poderoso aí do Egito. Então, Deus usa seus vasos de honra e também seus vasos de desonra. Aí tá, sim, o dualismo. Deus usa quem Ele quer. Tá entendendo? Para cumprir a sua vontade. Então, isso está repleto na Bíblia, né? Você vai ver que Faraó, Nabucodonosor, Ramã, os inimigos de Daniel, de Neemias, todos esses povos que se levantaram contra esses grandes homens de Deus só fizeram promover eles. Tá entendendo? Então Deus usa os dois lados da moeda. Então quando você vê uma pessoa te perseguindo, né, e você diz que ela é vaso de desonra, realmente ela é vaso de desonra. Tá entendendo? Ela é um vaso de desonra, porém Deus usa essa pessoa como espinho, como Deus usou na época de Shaul, o apóstolo Paulo, né? Deus usou três homens lá, né, que incomodou Paulo. Emineu, eu acho que um tal de Alexandre e outro lá. E na época de Neemias também, Deus usou três, três homens que incomodou Neemias lá, né? Quando ele estava reconstruindo os muros. Então, os vasos de desonra que existem, né? Pode ser até falsos crentes, né? Pode ser falsos pastores, pode ser falsos irmãos, falsos vizinhos. Alguém aí que está te incomodando, mas que na verdade esse incômodo vem por parte de Deus e que vai te promover e que você vai chegar em algum lugar. Deus sempre vai te proteger. Em Isaías 5, versículo 20, a Bíblia diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bem. Está entendendo? Isso porque o homem não tem poder sobre nada. O mal e o bem vêm contra os próprios seres humanos. De sorte que eles não têm domínio sobre essas dualidades. Só quem tem domínio sobre essa dualidade e opera dessa forma é Deus. Pois o dualismo só opera nesse mundo físico muito por conta do mundo espiritual, sabe? Não existe bem e mal no mundo espiritual. O mundo de Deus é um só, o reino de Deus é um só. O reino dividido, ele não vai subsistir. Isso é histórico. O Egito, quando se dividiu em Egito Alto e Egito Baixo, caiu. Você vai ver que outro reino que caiu foi o reino da Grécia. Depois da morte de Alexandre o Grande, 4 generais de Alexandre, cada um fica com uma parte, né? Ali, uma espécie de tetrarquia. E aí o reino cai diante dos romanos. Os romanos mais tarde se dividem e fica a Roma Oriental, Roma Ocidental e cai também diante dos vândalos, né? Diante dos povos germânicos ali, provando que reino dividido realmente. Então o reino de Deus não é dividido. Tudo que se divide gera morte. O reino de Deus é um só, sempre foi, sempre será. O mundo espiritual não tem ângulo, não tem posição, não tem esquerda, não tem direita. O mundo espiritual é um só. Quando eles vão operar nesse mundo, sim, aí sim eles produzem o dualismo, a dualidade, as duas vertentes, bem e mal. Tá entendendo? Pois o dualismo só opera neste mundo físico, no mundo espiritual, isso não existe. O mundo espiritual é um só. E Deus, ele é o soberano. Quando o homem faz o mal, achando que está fazendo o bem, ele é punido
castigado pelo mundo espiritual, como aconteceu com Davi. Davi achou que ele estava com tanto poder que ele podia pegar a mulher do próximo dele e acabou se lascando. Ele produziu um bem para ele, né? Achando que Deus ia aprovar, e acabou recebendo as consequências espirituais. Isaías segue dizendo que faz da escuridão luz. E isso dá denotação de que tem muitos seres humanos assim. Eles vão fazendo mal, mal, mal. Uma hora, meu irmão, a conta vai chegar. E quando a conta chega, vai atropelar. Você vê agora aí, né? Tem um cara chamado de Pedrinho Matador. O cara foi lá, matou um bocado de gente, fez um bocado de porcaria lá, tal, não sei o quê. E aí, uma hora, a matemática bateu. Ele, Pedrinho Matador, foi morto. Com ferro, o que você fere, você será ferido. Jesus falou, é a lei do retorno, é a lei da semeadura. O que se planta é o que se colhe. Você vai ver que Cabo Bruno era um cara que só andava matando também, igual Pedrinho Matador. Qual foi o resultado desse Cabo Bruno? Cabo Bruno acabou se lascando em banda. Porque o mundo espiritual existe, ele vai cobrar isso. Não é os seres humanos, não, é o mundo espiritual, isso é regras espirituais. Tá entendendo? Regras espirituais é seguida à risca pelo mundo espiritual, que ele vai aplanar, que ele vai operar, que ele vai enviar ali, né, a sua, as suas equações de forma lenta e aos poucos vai atingir que está fazendo mal. É uma cortina, né, que eles lançam de lá de cima para baixo, meu irmão. Tipo uma rede, aí quando essa rede desce, meu irmão, quem estiver fazendo bem tá salvo, quem estiver fazendo mal vai ser surpreendido. Tá entendendo? Então, faça o bem, porque o bem gera bem. Quem faz o mal vai gerar mal. Tá entendendo? Não queira fazer a equação invertida, porque não te permite isso. Isso é com Deus e pertence a Deus. Deus pode operar dessa forma. Deus pode pegar um vaso de desonra, certo? Para cumprir o que é a vontade dele. Isso aconteceu muito, sabe, com os imperadores. Nabucodonosor foi um vaso em que Deus usou para poder castigar o próprio povo dele. Então não vai querer dar uma de Deus não, porque Deus só existe um. E como eu falei, né? O bem gera bem, o mal gera mal. O mal só gera o bem com o propósito e assinatura e as digitais de Deus, que conduz o rumo da história. Exemplo disso foi José e Davi, né? Deus usou os vasos de desonra ali, que foi o caso ali dos irmãos de José, e no caso de Davi foi Saul, e que gerou a grandeza, né, desses dois homens aí. Logo, o homem sendo vítima do mal, ele não tem como sair e se livrar do mal. Tá entendendo? E transformar a água em vinho, como fez Jesus. Essa alquimia pertence somente a Deus. Aí agora a gente vai se aprofundar agora em um assunto, né, que a gente já está encerrando aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já está encerrando. E vamos falar agora sobre a invirtude, a invirtude da vida, né? É disso aqui que a gente vai falar, mas não agora. Vamos deixar para o próximo vídeo.